e ele está conosco aqui, vai passar pelo crivo do painel do quadro Que Nota Você Dá. Temos aqui 10 envelopes, você pode ver aqui, são 10 envelopes com 10 temas diferentes, Valber, em que você vai se deparar com os temas e vai dar a sua nota, se é nota 10 ou nota 0. Aqui não tem meio termo. Seria muito fácil dar 5 para todo mundo, né? Seria muito fácil, mas aqui queremos o mais difícil. Você vai dar sua nota 10 ou 0 aos temas propostos. Repito, não é apenas temas culturais, que é a área de Valber, não. Temos temas sociais, temos temas importantes, para quem está em casa possa conhecer você mais através de suas opiniões. Tenho certeza que ao final do programa vocês vão conhecer, vão estar sabendo muito mais de Valber Matos, que é ativista cultural, ele é ator, ele tem já passagem pelo Teatro de Souza, como ele falou anteriormente, pelo cinema. Me conta um pouco, falar em cinema, Valber, me conta um pouco da preparação do elenco aqui da Paraíba para a minissérie Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, que foi ao ar pela Rede Globo, que você fez parte do elenco. Me fala um pouco dos bastidores, como é que foi os momentos de preparação do elenco aqui da Paraíba. Jackson, amigo, para mim foi uma das maiores experiências que eu tive no mundo artístico cultural. Foi participar do elenco da minissérie e que hoje é filme, A Pedra do Reino de Ariano Suassuna, dirigido por Fernando de Carvalho. A nossa preparação teve desde a base com a participação de 2 grandes nomes da televisão brasileira, que foi Ricardo Blatt e Fernanda Montenegro. Imagina estar com Fernanda Montenegro, participar de uma oficina com ela, você como ator que é dos bons, e a maioria dos atores tinha ela como ídolo. Me fala como é que foi a sensação. Primeiro que tudo, todo o elenco não esperava essas 2 pessoas virem trabalhar conosco. Até porque eles não faziam parte do elenco da minissérie, né? É verdade. O elenco da minissérie, toda ela foi nordestina, né? Então, todos os atores que tiveram presentes no elenco da minissérie foram nordestinos e teve a participação de Fernanda Montenegro com uma palestra e o poder da atuação, o poder que o ator tem de fazer a personagem. E Ricardo Blatt foi o nosso diretor cênico, nosso diretor de arte de atores. Então, tivemos essas 2 grandes potências conosco e foi um bom trabalho. E a realização é isso, que está na tela, que teve na tela em 2008 e também está à disposição em DVD para todos assistirem. É um bom espetáculo, assistam A Pedra do Reino, que vale a pena. Lá vocês vão me ver, pode não reconhecer, mas vão me ver. É uma riqueza, sim. Eu assisti na TV, não vi em filme, mas vi na TV. A gente percebia que era uma riqueza cenográfica imensa. Adereços, as roupas, enfim, era uma riqueza, um trabalho impecável, né? A pesquisa toda também foi com artistas nordestinos, na qual fizeram todo aquele tratamento de uma concepção de uma arte que é advinda por Ariano Suassuna, que é a fase que ele põe do armorial. Então, todos aqueles elementos ligados ao medieval e nordestino que Ariano Suassuna e um grupo de artistas na década de 70, 80, denominou de armorial. Interessantíssimo. Vale a pena, você que não viu, vale a pena comprar o DVD, assistir em casa, porque é um espetáculo. É muito bonito mesmo. E tem no YouTube também, você que não vai querer comprar, no YouTube você encontra umas passagens lá, vai encontrar a participação de Valber Matos lá também, então vale a pena você acompanhar e assistir essa belíssima minissérie que foi ao ar pela Rede Globo. Me fala também, Valber, pois não? Quer acrescentar? Saber disso aqui, que para mim é uma novidade, né? Já, temos aqui esse painel, em cada envelope desse, você que está em casa, está vendo pela primeira vez o nosso programa, olha, em cada envelope nesse painel tem um tema, e tem temas bombásticos aí, viu? Eu acho que não apronte comigo, meu coração aqui tá... Eu acho que a produção já cortou seu microfone, você mudou do microfone, parece que não foi muito com a sua cara a produção. Não foi muito. E temos também aqui, essa aqui é uma novidade da temporada 2014, do Frente a Frente, essa aqui é a Carta Coringa. Nessa carta aqui, agora essa é uma boa e uma má notícia para você. Você quer qual? A primeira boa ou a má?
Bom, vamos começar pelo que é bom, que eu acho que amar deixa para o final. Pronto. A boa notícia para você é que você não é obrigado a abrir esse envelope. Esse envelope aqui, se você preferir não abrir, sem problemas, você não abre o envelope. Essa é a boa notícia. A má notícia é que nesse envelope, você que está em casa acompanha comigo, pode ter uma pergunta bem quente, bem difícil de responder, até pessoal, pode ser. Pode ter uma pergunta assim, meio apimentada, meio pessoal. E aí, se você escolher abrir, você vai pensar, me diz depois, é por sua conta e risco. Então você pensa se você vai abrir ou não. Essa é a carta rolinha que ela teima. Para mim, todas essas aqui, são coringas. Mas essa pode ser pior. Esse é o problema. Se de repente, no andar da carruagem, eu sentir uma certa dificuldade, eu tenho o direito a recusar. Tem sim, Okay. Você pode pensar. Se Mas não quiser abrir, não é problema. Mas antes de começar, quero que você me fale sobre a viagem à Europa. Ele é louco no bom sentido, né? Pegou a mochila com um grupo de amigos e foi desbravar a Europa, passando por Portugal, Espanha, França, Itália. Isso. Né? Começamos por Lisboa então e foi na Portugal. verdade o grupo foi de irmãos, cunhadas, pai, sobrinha e minha verdade, esposa. Foi um grupo familiar. Foi um grupo familiar. Isso. Uhum. Né? E esse grupo familiar em 8, a gente foi de Lisboa até a Itália e de Itália retornamos a Barcelona e de Barcelona voltamos a Lisboa para pegar o voo de volta. Fomos em 16 dias e todo dia a gente dormia nos trem-balas e acordava num país diferente. Uhum. Foi assim uma viagem fascinante, de grande experiência. O que é que te marcou mais? Tá assim em contato com primeiro com a arte, né? A arte do Velho Mundo. Me fala do que você sentiu em estar visitando esses países. Tinha dois lados que a gente sempre frequentou. O lado religioso, que minha família é muito religiosa, e o lado artístico-cultural também, com as belezas artístico-culturais que a Europa nos propicia. Lembrando que no Louvre, por exemplo, uma das maiores emoções que eu passei, em Paris, França, o Museu do Louvre, ele tem um aporte de conhecimento e de registro e de acervo cultural de todo o mundo. Ou seja, quem quer conhecer todas as obras do mundo, chega no Louvre, passa 8 dias, em 3 segundos cada obra, que vai conseguir ver o mundo dentro de um espaço fantástico que é o Museu do Louvre. Como é que foi a sua ida até o Vaticano, a Roma? Me fala de Roma. Roma, fantástico, né? A gente conheceu a Catedral de São Pedro e lá na ocasião a Basílica de São Pedro, e na Basílica a gente pretendia ver o Papa no meu dia do domingo, que é o Ângelus, exatamente lá 6 horas e aqui no Brasil, meu dia. Então, o Ângelus, o Papa sai numa janela e abençoa os fiéis. A praça, ela na Praça de São Pedro. Tendo à vista os fiéis na Praça de São Pedro. Exatamente. Né? E na ocasião ele estava de férias, estava num... Residência de verão, eu acho que era o Papa... Bento XVI, eu acho que fica na Suíça, se não me engano. Exatamente, a residência na de férias. Suíça, exatamente, né? Que é um palácio. E ele, na hora, abriu os telões e a gente achava que ele abria a janela e ele abençoou de distante. E assim, toda a multidão esperava que ele abria a janela e na ocasião abriu os telões e ele abençoou. Vocês não foram com guia turístico. O guia eram vocês mesmos. Me fala como é que foi poder almoçar, poder comprar as coisas, poder falar com as pessoas sem falar a língua. Ou vocês falavam? Meu irmão mais velho, Wagner, fala fluentemente o inglês. Porém, na França e na Itália tivemos dificuldade de comunicação, porque os franceses detestam os gringos que falam só inglês. Eles querem que seja na língua pátria, né? No francês. E a gente sentiu muita dificuldade e agiram com muito preconceito para conosco, né? Mas chegamos a se alimentar bem direitinho. Por quê? Porque encontramos num restaurante próximo ao hotel onde a gente estava um cidadão que tinha uma bandeira do Brasil. E a gente acreditava que ele ou alguém da família tinha nacionalidade brasileira. E não, e é porque ele era amante do futebol brasileiro. Eu acho que na Copa ele também chorou com as mesmas emoções. Tomara que ele não tenha assistido essa Copa. Tomara que
quebrado a TV dele que ele não tenha visto. Mas eu acho que ele assistiu porque, como ele demonstrou ser realmente fanático, aí ele foi muito prestativo conosco, foi muito solidário e educado conosco. Falava português? Não, mas nos atendeu e nos comunicava Teve a boa muito vontade, bom. a paciência, né? Eu passei até uma gafe lá. Eu escolhi no primeiro dia um prato que dentro do cardápio... Isso na França? Na França. No cardápio tinha uma sobremesa que eu queria conhecer na ocasião. E ele chegou, ao terminar o almoço, né, a refeição, ele chegou falando francês, tentando explicar a gente se eu queria naquele momento o prato, né? O tiragosto não, a sobremesa. Sim, sim. E eu, não, excuse me. Aí meu irmão, peraí, é a sobremesa que você pediu. Aí eu, não, volta, traga. Você recusou. Foi uma gafe. Recusei o pedido que eu tinha pedido. Recusou aquilo que você tinha pedido. Então, você como artista como é ator, como já tem um nome consagrado na Paraíba como um grande artista que se deparar com aquelas esculturas, com o berço da arte mundial na Europa, eu acho que você, não como pessoa agora, mas como ator, eu acho que ele somou bastante, né? Grandes elementos de nossa história estão lá dentro, porque o berço, a Europa traz muita informação para nós, para tanto que somos descendentes, né, dos portugueses. Então, assim, ter visitado Sintra, por exemplo, os palácios dos reis, dos nossos ancestrais, que estão ali dentro, com a nossa identidade, com a nossa cultura, foi de grande importância, de grande conhecimento, para que também eu pudesse trazer esses elementos para incorporar a minha atividade artística aqui no Brasil. Eu acredito que todo artista deveria, sim, conhecer a Europa para trazer também essas informações que são de suma importância. Mas é necessário lembrar, se nós não pudermos e tivermos capacidade de dignificar a nossa realidade, a nossa história, a nossa cultura, o nosso fazer e saber popular, a gente não é digno nem de ser ator. Então, é importante que todos os artistas saibam, os elementos de construção do nosso trabalho estão na nossa casa, estão nos nossos ancestrais aqui dentro do nosso Brasil, dentro da nossa terrinha Nordeste, em especial Souza, Paraíba, que tanto amo. Obrigado a você desde já pela audiência, por estar conosco. Um abraço para quem está interagindo conosco através do WhatsApp, WhatsApp 91228083. Mande sua mensagem também através do Twitter, @Diário do Sertão. Também no Facebook, facebook.com/Diário do Sertão. Você participa, manda sua mensagem e você também manda o seu recado. Temos a participação do nosso companheiro de imprensa, Fábio Camoto, que manda um abraço para o Valber. Ele diz aqui, um abraço ao grande Valber, gostaria de saber do mesmo o que ele achou do movimento junino 2014 em Souza. Ele responde já a respeito disso. E você que está em casa, faça como o nosso amigo Fábio Camoto, a quem eu mando um abraço, participe e mande sua mensagem. Vamos agora sim para valer, começar o quadro Que Nota Você Dá no programa Frente a Frente, em que Valber, vou repetir, ele vai se deparar com 10 temas e vai dar o parecer. Ele vai ser o juiz. Vai ser o juiz aqui. Nota 0 ou 10. Vamos agora então, começando, Valber, você escolha um envelope, começando para valer. A sequência é sua, fique à vontade. Bom, então, pela minha numerologia, eu começo com 7. Começa no 7. Segundo, é bíblico também. Eu vou lhe entregar para que você pode abrir, pode ficar à vontade. Pode abrir, sem pressa, leia e você vai refletir para dizer se merece uma nota 10 ou nota 0. Não diz ainda o que, eu só quero saber a nota. Não diz o tema, não diz o teor. Para você, 10 ou 0? 0. 0? Já começou com 0? Deixa eu ver aqui, eu sou muito curioso. Puxa, esse aqui pode trazer. Enfim. Se é 0, volta pra cá. Mas é 0. É polêmico, mas hoje assim, é 0. Você, Valber, é uma pessoa que é muito conhecida por falar o que sente. Isso. Não fugir dos seus sentimentos. Então, fique à vontade, a nota é sua, não há problema, e enfim, nota 0. Para o final. Para o final, você não vai dizer agora. Vem pra cá, no final nós vamos revelar as notas 0. Fique à vontade, mais uma, de 1 a 10, menos o 7. 10. 10. Vai para suas mãos, por sua conta e risco. Você pode ver, pensar e dizer se para você esse assunto aí merece 10 ou 0. Deixa eu ver aqui. 10. Não me diz ainda o que é, não fala ainda, mas por que
tema aqui merece 10 para você? Primeiro que tudo, é muito importante dizer... Eu sei que ele emociona muito falar sobre isso. Você está emocionado, não é para menos estar emocionado, mas fica à vontade. Quando se trata de ocasiões especiais como esse, não teria como evitar esta emoção que está sendo transposta ou transcrita aqui na minha face. Mas são mulheres muito importantes para a minha vida. Sua vida sempre rodeada de muitas mulheres, né? Sempre, né? Desde a minha esposa, Porcina, sim, como as também filhas... que é uma artista Isso. fantástica. Porcina, um abraço para você. Eu vou mostrar a nota 10 dele, e até ficou um pouco desconcertado aqui, mas o 10 dele vai para a Luísa, a Lorena e a Laís. As filhas de Valber Matos, elas merecem mesmo 10? Elas vão bem na escola, Valber? Vão bem, obrigado. São meninas assim que me orgulham. A Luísa com 13 anos. As cidades, muito bem. A Luísa é a mais velha, tem 13 anos, a mais velha. Isso, a Lorena tem 8 anos e a Laís 2 aninhos, que nos encanta. É um bebê. É a ponta de rama que veio para nos dizer ou vocês necessitam ou eu deixo vocês para trás. Então, assim, é com muita felicidade tratar delas, porque foi uma das maiores emoções, foi quando elas vieram ao mundo. Que isso é um sentimento que nos tira todo o equilíbrio. Sabe. Quem é pai sabe, né? Quem é pai verdade. sabe, o momento do nascimento é indescritível, realmente. E elas são espelhos do grande amor que é a minha esposa Porcina. Então, assim, são espelhos vibrantes, que brilham e que são cristais que mostram esse grande amor que a gente tem e forma este maior amor que se chama família. Então, com muito respeito, minhas filhas são nota 10. Ok, nota 10 começou bem. No segundo envelope já foi um tema tão maravilhoso para você, que são suas filhas, agradeço. Né? Começou bem. Mas vamos seguir. Temos de 1 a 9 menos o 7 agora. 3. Vai o 3? Eu lhe entrego, você tem todo o tempo, pode pegar, você pode abrir, pode pensar bem, e aí você me diz apenas a nota agora, eu quero só a nota. 0. Recebendo o Valber Matos no programa Frente a Frente, no quadro Que Nota Você Dá. Deixa eu vir aqui, vai voltar para cá. Mas tem gente que gosta. Valber, você vai arrumar um problema com as pessoas que gostam disso aqui. Mas tem gente que gosta. 0. Vai voltar para cá então, tudo bem. Volta para cá, é a sua opinião. Enfim. A opinião que não pode, é 10 ou 0. 0. E você vai ter tempo para dizer por quê. Não é apenas a nota, você vai argumentar também. Vamos a mais um envelope. 5. 5 para suas mãos. Você pode analisar, pensar bem. Se não precisar abrir, se sua vista for boa, você nem precisa abrir, apenas leia. 0. 0 também, Valber? Deixa eu ver aqui. Zeríssimo. Aqui em Souza tem gente que faz isso. Lamentavelmente, faz muito. 0. 5. Volta para cá, voltou. Mais um envelope. 6. 6. Meia dúzia. Vai para suas mãos. Pode ler à vontade, pode pensar. Recebendo o Valber Matos, ator e ativista cultural, aqui no programa Frente a Frente da sua TV Diário do Sertão, ao vivo, viu? Ao vivo de Souza. Eu gostaria que o 10 não só ficasse com minhas filhas, não, mas é outro 0. 0, lamento. É verdade. E é uma realidade. Com certeza. Eu nem, assim, na verdade eu não posso dar nem minha opinião aqui, ela é irrelevante. A opinião que vale é a do entrevistado. Mas eu sou obrigado a dizer que isso aqui é verdade. Ok. Volta pra cá. 0. Volta pra cá, então. Vamos a mais um. 8. Vamos o 8. O número infinito, segundo os chineses, né? Exato. Vai para sua mão. Pense aí. Leia, reflita. Aqui é nota 10 ou 0 no programa Frente a Frente da TV Diário do Sertão. É um quadro que nota você dá. Me pegou. Tem como eu pensar e depois ir para ele? Deixa eu ver. Bom. Tem como pensar. Mas eu quero saber sua nota. Pensa para dar nota. Eu não quero ainda que você argumente. Não quero argumento ainda. Eu quero saber a nota. Não, mas eu vou dar um 10. 10? Você acha que é importante também? É, importante. Ok. Então, por que esse tema, não diga ainda o que é, apenas argumente, porque esse tema merece 10 para você? Olha, a sociedade em geral tem que ter o cuidado e o discernimento de que
dos investimentos públicos, eles devem ser investidos em ações concretas que dignificam a humanidade. Esse tipo de gasto que foi colocado aqui é um gasto público, porém com a realização de emoções não só para os brasileiros, mas como um conjunto como um todo. Todo o mundo foi beneficiado com esse recurso. O que não é importante e o que eu daria 0 seria a corrupção no qual foi vista para utilização desse recurso. Aí seria 0. Pode mostrar. E você vai continuar argumentando, pode ficar à vontade. Eu agradeço. Ele dá nota 10 aos gastos do governo federal com a Copa do Mundo. Para você é importante esse tipo de entretenimento, né? Exato. Não só entretenimento, como uma questão geração também... de empregos, né? Exatamente. Ele trouxe para o Brasil oportunidades 1000 para a sociedade brasileira. E com continuidade. Por exemplo, queira que não queira, nossos aeroportos estão mais estruturados do que anteriormente. Nossas casas de show de futebol, apesar de eu particularmente não ser tão apreciador do futebol, mas eu acho que deve sim dar qualidade às casas de futebol, que são os ginásios, né? Estádios, né? Os estádios de futebol. E agora, quanto à corrupção que as empreiteiras se utilizavam para não dignificar o uso dos recursos, aí esses são 0. Não só na Copa, mas com qualquer ação governamental, seja ela do governo federal, do governo estadual ou do municipal. E eu serei contra toda a vida e não vou ficar omisso a essas questões. Eu bato na mesa, eu falo, eu protesto e digo onde está errado. Possa ser que minha verdade não seja absoluta, mas eu acredito muito nela. E eu sou o que eu sou porque eu acredito na minha verdade. Ok. Vamos aos 4 últimos envelopes. 1, 2, 4 ou 9. Fica à vontade. 1. Vai no 1, pode pegar um. Pode ver aí o que aprontaram para você no 1. É um tema, deixa eu ver qual tema que é. Polêmico demais. É um tema... mas eu não vou ser hipócrita, não. Eu vou ter a minha visão de consciência política. Sim, sim. Eu dou 10. 10? Dou 10. É um tema que, é um polêmico. Tema que divide opiniões. Mas hoje em dia eu acho que isso... Até a igreja pode ser que venha condenar a mim sobre essa questão. Porém, as consequências mais trágicas que hoje que pairam no nosso estado, no nosso Brasil, na nossa comunidade, por falta de uma política de conscientização em relação a isso. Então você acha que tem que se conscientizar tem que se conscientizar as pessoas para que veja que esse tema não é assim o fim do mundo como se prega, né? É um tabu. Isso aí para mim é um tabu que deve ser sim discutido nas escolas, deve com ser discutido, né? Com jovens. Deve ser discutido. Eu não sou a favor do uso. E aí pode dizer. Eu vou mostrar. Pode mostrar. Ele dá nota 10 à descriminalização da maconha. É a descriminalização. É não ser crime o fato de utilizar a maconha. Ou de venda. Ou de venda. Porque eu comércio. não sou. Isso. Ou porque eu não sou contra. Porque o tráfico e todo o processo de violência e crime se dá pelo fato da criminalização desta maconha aqui em nosso meio. Você acha que acaba incentivando? Não é um incentivo. É assim, quem está ganhando com isso são pessoas que são muito ricas, que estão por trás do tráfico, que não vão na ponta. Ou seja, quem é que vai na ponta? O cidadão que foi usuário, que se achegou junto à boca de fumo e que hoje ele, para continuar com o seu vício, é traficante. Mas quem está ganhando por trás disso? Às vezes a maioria os políticos. E digo não sem medo de ser feliz. Quem está ganhando com isso, com toda essa violência, a maioria dos casos são políticos. A gente ainda não vê muito isso aqui no nosso território, porque a gente ainda tem muita proteção familiar.
Mas, queira que não queira, por trás tem traficantes que estão ganhando com isso, com essa criminalização. Eu não sou a favor do uso da maconha porque, no meu entender, o uso da maconha leva precedentes para outras drogas que não são favoráveis. A maconha, ela pode servir como remédios terapêuticos e alternativos. A maconha, em outros sentidos, traz outros benefícios, como também grandes malefícios, que é o que a gente vê no nosso país. Mas a descriminalização, ela tem que ser atendida, tem que ser discutida nas escolas, nas igrejas, em todos os lares das famílias, sobre o problema da criminalização, que eu sou a favor da descriminalização. Ok. A opinião de Valber Matos, ator, artista e também ativista. Por essa eu não esperava, cultural. Viu, Jackson? É importante, sua opinião é importante, acrescenta, Obrigado, então, soma o seu parecer, o seu ponto de vista, soma. Claro que tem pessoas que não concordam, é natural. E tem muitos que concordam com você também. Muitos concordam, tenho certeza também. Então, é natural que se divida opiniões e é natural também que uma pessoa autêntica como você não vá ficar em cima do muro. Okay. Né? Ok, eu não vou usar de hipocrisia aqui, não. Vamos à antepenúltima, a número 9 pode pegar. Veja o tema, leia e, na sua opinião, esse tema merece 10 ou 0? 0. 0. Esse tema, eu acho que esse tema aqui é um dos temas mais aguardados pela sua opinião. As pessoas estão aguardando a sua opinião a respeito desse tema. Volta para cá e você vai ter tempo suficiente para dizer, né? Se vai ser 0 ou 10, o porquê é 0 ou 10. Pode abrir e veja se esse tema para você merece 10 ou 0. Toca no coração mais uma vez, Jackson, é 10. É 10. Me fala, quando você se depara com esses dois nomes aqui, quais são as suas lembranças? Eu vou dizer lembranças porque eu vou remeter você ao passado de infância. Quais são as suas lembranças desse tempo? Da mesma forma que eu tratava que as minhas filhas são espelhos da minha esposa e, consequentemente, também identifica muita história, eu sou reflexo dos meus pais. Então, 10 a meus pais. Eu me sinto uma pessoa muito bem realizada, eu não tenho crise de identidade, eu não tenho crise de angústia, porque eu me sinto uma pessoa segura, na qual esse porto é meu pai e minha mãe, Valmir Sabino e Wanda Almeida. Eu vou mostrar, ele dá nota 10 aos pais, como ele disse, a seu Valmir Sabino e dona Wanda Almeida, tão bem quistos, né? Tão conhecidos. Referencial em Souza. Não são referências. Não é hipocrisia dizer porque eles frequentam a igreja ou que coisa parecida. Mas meu pai e minha mãe sempre nos honrou com a dignidade de sermos honestos, de sermos eficientes, trabalhadores e trabalhadoras, que são minhas irmãs. Então, essa demonstração de força e de labutar durante todo o seu processo de vida, meu pai com 72 anos, minha mãe com 70, com vértebras quebradas, ela ainda faz todo um exercício para manter uma vida no labutar e demonstrar que são capazes realmente de oferecer dignidade, não só à família, mas como à sociedade souzense, é 10. 10 a meu pai e a minha mãe. Ok, muito emocionado. Valber dá o 10 ao pai e à mãe. Eles, se não estão assistindo, eles vão assistir e vão sentir o quanto verdadeiro você está sendo em poder homenageá-los aqui, né? Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes. Se estão nos vendo, manda um abraço agora. Se vão nos ver daqui a pouco, né? Porque o vídeo, é bom lembrar, vai ficar disponível na internet. As pessoas que não viram hoje podem ver a qualquer hora. E aí para eles também vai o meu abraço e a minha consideração por serem referências em Souza. Obrigado. Em seu nome eu os abraço. Obrigado pela oportunidade também de referenciar sobre eles. Obrigado. A produção é um pouquinho má, mas também é boa, né? Também é boa. Estou curioso. Temos aqui a carta coringa. Vamos para o último envelope, o 2. Fica à vontade. Você pode abrir, pode opinar, leia bem, sem pressa. Esse é o programa Frente a Frente, em que ele dá 10. Ok. Tem certeza? Eu vou pedir para que você leia de novo. Você está emocionado, leia de novo. Desculpa. Realmente emocionado. Tem uma negativa e por essa negativa... Eu achei esquisito. Desculpa. Porque você, como artista, dificilmente daria 10. Não. Desculpa. Realmente... Volta pra cá, porque... Olha, se eu não fosse comprometido com um bom, eu dizia, olha, ele deu 10 e tal. Mas quando na justificativa você iria entender também que a negativa estava no final e não tinha... Então lido. aqui temos
Foram 6 zeros e 4 10. E vamos, sem mais delongas, vamos para as notas 0. Coringa só no fim. A Coringa é só no final de tudo. Ok. Continua pensando. Aqui temos a carta Coringa, em que ele não é obrigado a abrir em tese. Isso. Claro que você não é obrigado Mas a se nada. abrir, eu tenho que dar nota. Se abrir, você tem que responder a pergunta. Não é nota. Ok, É uma tudo pergunta bem. que pode. Isso pode deixar a coisa muito mais difícil, né? Mas Curioso. pode ser uma pergunta fácil também. Ok, né? tudo Pode bem. ser o mais fácil. Mas vamos agora para as notas 0. Vamos lá. Começando Você pelo escolhe. 7. Fica à vontade, você escolhe. Começando pelo 7. Aham. Vem para cá. Não diga ainda o tema, mas por que você vai contrariar algumas pessoas dando nota 0 para esse tema? Alguns, você sabe que algumas pessoas gostam muito, né? Ok, Mas não. por que Eu- esse tema merece 0 para você? Hoje, esse programa, esse projeto Uhum. Não digo o nome ainda, mas pode falar a respeito dele. do município tem atribuição de 0, porque eu disse numa nota minha no Face que é um programa medíocre. E por que ele é um programa medíocre? Porque ele é o único programa do governo municipal que não atende a todas as demandas necessárias que comportam a sociedade sousense, demandas culturais, de manifestações grandiosas em todos os bairros que Sousa tem, não atende às manifestações artísticas num globo geral, só a música, e aí eu dizendo isso, todo mundo já sabe do que se trata. E também a política de não democracia perante a este projeto. Eu vou mostrar e você continua argumentando. Tudo bem. Ele dá nota 0 para o projeto Matriz das Artes em Sousa. Pode prosseguir. Ele, e pra mim ele é um programa medíocre, porque todo mundo pensa, a maioria dos sousenses, que por ser uma atividade que venha a agrupar uma praça, que eu acho que só quem vai lá é uma elite sousense, é um grupo seleto. As comunidades adjacentes de Sousa não estão presentes, nem participando e nem contribuindo com o projeto. E também só tem a manifestação da música lá. Então, e todo mundo acha que é só aquilo que Sousa tem artisticamente. E na verdade não é. Tem manifestações muito fortes, borbulhando em toda a cidade. Basta apenas ver o carnaval, que é grandioso em nosso município a nível estado. Mas, Valber, mas aí vem a pergunta. Você acha que é medíocre o Matriz das Artes? Você, quando era secretário de Cultura de Sousa, fez um projeto similar. Por quê? Qual a diferença entre os dois? Não, grande diferença. O Lavoura Cultural, ele não só tinha ações... Ficou em mais de um ano, né? Um ano, mais ou menos. Um ano completo. Eu exerci do primeiro dia de governo, dia 2, e fui até o dia 27 de dezembro. Sim, sim. O Lavoura Cultural não só abrigou, e aí quem teve lá na praça viu, não só abrigou a música, teve outras manifestações dentro dela. Né? É para tanto que no período junino teve as quadrilhas juninas de Sousa que são espetaculares. E aí, respondendo ao nosso amigo sobre a questão junina, do junino de 2014, as juninas, mais uma vez, estão de parabéns pelo brilhante trabalho que tem exercido durante longos tempos. Sousa já atinge um poder de maturidade em relação a isso. O que me preocupa são as rivalidades entre as juninas as quadrilhas, e essas rivalidades, quadrilhas juninas, que eles hoje estão chamando de juninas. E que essa rivalidade tem sido externada não só para o município de Sousa, mas como todo a Paraíba sabe dessa rivalidade, dessa rixa entre os grupos sousenses. E isso me preocupa muito. A manifestação que veio do Festival de Quadrilhas da Paraíba, que eles chamam de Sertão, Mostra Sertão, dignificada, isso traz boas consequências. Não sei, e lhe digo com sinceridade, o quanto o governo municipal investiu para aquilo existir, porque eu não vi nenhum investimento do governo municipal. Houve parceria, e isso é importante, e deve ter sim essa parceria. Enquanto a festividade tradicional como um todo, lamento, não houve nada. É para tanto que eu lancei junto ao meu site, ao meu Face,
uma página que chama Eu Estou Puto com Você, que não colaborou com a manifestação cultural vigente de nosso município. Os nossos trios não tiveram oportunidade nenhuma de estarem fazendo e apresentando seus trabalhos. Então a manifestação cultural do São João está sendo de água abaixo, ou seja, nossas tradições estão sendo acabadas por uma falta de dignificação de política pública na área cultural. É o que eu acho, que eu penso. Então, por esse fato, Matriz das Artes, ele não é um programa eficiente. Ele é um programa medíocre que traz uma péssima qualidade de som, que não tem luz, não tem ambiência, e eu passei no exercício da minha atividade tentando todo momento que a Secretaria de Infraestrutura pudesse pelo menos ter um olhar melhor sobre a Praça da Matriz, porque o projeto era dignificador. E mais, o projeto Lavoura Cultural não só ficava no laço do centro da cidade, ele foi também para todos os bairros. Eu me lembro muito bem que no mês de São João a gente realizou em vários bairros a mostra de quadrilha junina dentro do programa Lavoura Cultural. Também no mês de agosto, proveniente em consonância ao Dia Mundial do Folclore, a Semana da Cultura Popular, que foram 8 dias, de domingo a domingo, começando na Praça da Matriz e terminando na Praça da Matriz, mas indo para não só para os bairros de Souza, mas também como para a zona rural. Então, era um programa dignificador que levava arte e cultura do povo souzense, não só dentro da Praça da Matriz, mas em toda Souza e também na zona rural. Ok, nota 0 então para o projeto Matriz das Artes. Nota 0, segundo o artista Valber Matos. Vamos a mais um tema que já é 0. Você já sabe que é 0, você vai escolher... Foi o 3. O 3. Na sua opinião, esse tema aqui tem muita gente que gosta, né? Mas você não gosta, você não é obrigado a gostar, porque muita gente gosta. Você tem o direito de ter sua opinião. Então, esse tema merece 0 para você, por quê? Jackson, antes de falar sobre esse tema, eu gostaria de citar um conto chinês. O conto chinês, ele traz muita reflexão para a gente. Num desses contos, se falava que estava dentro do cemitério um oriental e um ocidental. O oriental, no lápide do seu ente querido, colocando um jarrinho de arroz. E o oriental, no lápide do seu amigo, colocando um maço de flores. E o ocidental dizia: você acredita que a alma venha comer esse arroz? Aí o oriental dizia: sim, arigato, do mesmo jeito que o seu vem cheirar as flores. Então, assim, eu tenho muito respeito a todas as manifestações. Eu tenho que reconhecer que as pessoas gostam também de outras coisas além das que eu gosto, das que eu cultuo e das que eu cultivo. Então, eu tenho que ter respeito e dignificação do conhecimento do outro. Agora, eu não admito usar recursos públicos só para isso, onde temos manifestações populares riquíssimas em nossa cidade que não tem a mesma mobilidade disso. A exemplo, São João de Souza. São João de Souza, só uma banda levou R$200 mil num contrato. Se esses R$200 mil fosse para atender o projeto Matriz das Artes, que pudesse dignificar não só a música, com som de qualidade lá na praça, com luz e com outras manifestações culturais de todos os bairros, aí sim eu daria nota 10 ao forró de plástico. Por enquanto, 0 ao forró de plástico. Ok, de forma muito veemente, de forma muito austera, muito forte. Obrigado, e firme. Jackson. Você deu nota 0, está nas suas opiniões. Dando um show de autenticidade. Você é autêntico, né? Você é autêntico. Volta para cá e você vai escolher agora um outro envelope que foi 0 e vai desvendar, vai mostrar para cá, para os nossos telespectadores. O envelope número meia dúzia. Você não fala ainda o tema, você vai começar a argumentar. Por que esse tema para você mereceu a nota mínima? Jackson, há esses 36 anos de movimento cultural, eu passei por vários momentos muito forte. Eu participei do grupo, como eu falei, do grupo de teatro dos pobres, que era discriminado pelo grupo dos ricos e que depois, ao se unir o grupo dos pobres e dos ricos, começamos a perceber o quanto era mais forte.
Simval Ferreira de Brito, meu primeiro diretor, que era o diretor de teatro do grupo dos pobres, que chamava Grutas, se uniu ao Tais. Ele veio a trabalhar na cozinha de Chico Cardoso. O Tais, que era de Chico Cardoso. Que era o dos ricos. E nesta união, nós percebemos que eram muito mais fortes. Nós conseguimos, junto com uma política do Estado, a formar uma federação de teatro amador autêntica e extremamente eficiente na década de 80 e 90. Fizemos grandes festivais de teatro aqui no Sertão Paraibano, unidos com todas as vertentes. E aí apareceu o Tais, o Oficina na ocasião, que na Oficina ele veio do primeiro recorte com Marconi Queiroga e suas irmãs, professoras da Escola Agrotécnica e também do Estado, as duas irmãs de Marconi Queiroga. Também surgiram outros movimentos de teatro, como de Geraldo Bernardo e de Expedito, que não recordo o nome agora do grupo, mas muito autêntico também. Então, essa galera começou a se movimentar ao ponto da gente conseguir todo esse grupo todo a entrar dentro do antigo Cinema Gadelha, que estava fechado, e se apossou dentro e com diálogo com os familiares proprietários, conseguiu a instalar um grupo dentro, que é o Grupo Teatro Oficina, que durante anos foi feito grandes manifestações ali dentro, né? Não são manifestações municipais, mas manifestações nacionais. Lá teve a primeira mostra de teatro nacional dentro do Cine Teatro Gadelha, promovido por uma ação do Grupo Teatro Oficina, unido com todo um movimento cultural daquela época. Hoje, nesse tempo havia. Hoje não há? Hoje, lamentavelmente, os amigos, colegas de arte e de cultura pensam mais de forma individual. E aí eu acho que em busca ou de poder ou de dinheiro, esqueceram toda uma galera que está aí a mercê desta política de desenvolvimento e que não há um progresso pela falta de união da classe artística souzense. É por isso que ele dá zero. Dá zero para a falta de união da classe artística. Porque as políticas públicas de Souza não estão surgindo por falta de união. Você acha que não ajuda a somar? Não. Não agrega. Cada um contra si. Muitos, por eu bater de frente e dizer que está errado, eles acham que eu sou contra a pessoa. E, na verdade, não sou contra pessoa nenhuma. Cada um tem seu local de desenvolvimento, tem sua parte na história. Tem um quadro bem grande contando aí os 100 anos de teatro de Souza no Centro Cultural Banco do Nordeste, que é muito forte e muito conivente. Tem algumas falhas, algumas omissões, porém, tem uma história a ser contada. Tem uma história junto a ser contada. Então tá lá algumas coisas, tem um material gráfico por Augusto Ferraz feito, de parabéns. Eu particularmente, eu sou contra a posição política, cultural dele, mas eu tenho de desejar parabéns pelo brilhante trabalho que ele fez. Como eu disse, tudo tem seus erros, tudo tem seus acertos. Mais importante que ele fez a contar a história de 100 anos de teatro de Souza. Vamos lá comparecer ao Centro Cultural Banco do Nordeste. Eu acho que é até o final do mês essa exposição. Interessante. Então, nota... Falta de união, zero. Zero para falta de união. Acho em qualquer aspecto, né? Só que você avaliou no quesito cultural. Temos mais 3 envelopes. Fique à vontade para escolher. Foi o 9. Esse aqui. Esse 9 para você. Você veementemente deu 0. Nem titubeou, né? Vem para cá. Na sua opinião, porque esse tema merece nota mínima. Por essas viagens eu não só conheço a Europa, eu conheço o Brasil do Iapoque ao Chuí, literalmente. Na minha juventude, quando estava fazendo o curso de técnico agrícola dos meus 15 a 17 anos e logo após assumi a Universidade de Engenharia Agrícola, eu colocava de forma corajosa, e naquela época era propícia para isso, uma mochila nas costas e ia pegar carona, e uma dessas vezes passei 9 dias para chegar em São Paulo pegando carona para conhecer o Brasil. O Brasil profundo. Então, assim, eu conheço o Sul e conheço o Norte. Então, nessa perspectiva de conhecer o Sul e o Norte, eu vi grandes municípios investindo em sua cultura.
No Centro-Sul, por exemplo, existe um espaço que se chama de Tradições Culturais Gaúchas. Centro de Tradições Gaúchas. Uma coisa assim. Que todo município tem um. E que, de forma coerente, o município investe nas suas tradições. Aqui, a gente não vê isso. A gente viu, e eu vi, Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo e no Rio. E nesses dois locais apenas, onde não é o nosso berço. Aqui mesmo, a gente só vê duas grandes manifestações, que é o maior São João do mundo em Campina Grande e o melhor São João do mundo em Caruaru. E aí se apaga. São coisas individuais, como o festival que está acontecendo agora, o Festival de Areia. E o Festival de Areia só concentra o pessoal que está no Brejo e no litoral, que dê ações concretas para o Alto Sertão Paraibano. Quais são as ações de desenvolvimento local no município de Souza? Não tem políticas públicas que possa garantir a eficiência das nossas manifestações, que temos muita, e muita para serem vistas e para serem aplaudidas. Eu me recordo no exercício da função de secretário de Cultura de Souza, no ano passado, que eu fiquei abismado com 3 manifestações de hip hop que tem em Souza. E que são fortes, como lá dentro do próprio comunidade Frei Damião, que todo mundo paga mal para ver o Frei Damião, e eu pago bem para ver o Frei Damião, porque eles têm um grupo de hip hop que nos honra em qualquer parte do país. Mas Souza não conhece. Por que Souza não conhece? Porque não tem investimento. Em 2 vezes, em 2 momentos, eu levei para o Festival de Artes, de Direitos Humanos, no próprio bairro, ali nos populares, e outra vez trouxe também para a Semana da Cultura Popular no Lavoura Cultural, na Praça da Matriz. E são manifestações e trouxemos também na Virada Cultural, é um empreendimento que é realizado entre os parceiros Centro Cultural, Banco do Nordeste, Coletivo Estação, SESI, SESC, entre outros entidades parceiras. Só quem nunca apoiou a Virada Cultural foi a Prefeitura de Souza. Nem na gestão anterior e nem nessa gestão. Por isso, então, que merece 0 para Valber as políticas públicas para a cultura da Prefeitura Municipal de Souza. 0. Você fez parte disso, né? Lamento não conseguir, por não conseguir. E as pessoas perguntam muito, Valber. É uma questão que se pergunta muito. Ainda ficou um pouco mal resolvido, eu acho, a sua saída da Prefeitura. Por que você saiu da Prefeitura? Obrigado. É muito triste eu falar para a sociedade souzense. Até então eu não tinha declarado, a não ser a minha família. Uhum. Por várias vezes fui humilhado pelo setor administrativo desta prefeitura. Humilhado? Você secretário com uma pasta importante na prefeitura, foi humilhado mesmo assim? Tem certeza, Valber? Certeza absoluta. E meus amigos sabem desta humilhação. O secretário de Finanças, por exemplo, que não me honra nem dizer o nome, porque para mim é uma pessoa insignificante, ele simplesmente me expulsou da sala onde eu estava tentando conseguir um consenso a pagar as ações de cultura, porque estava previsto um orçamento de R$700 mil no ano passado, na lei de diretrizes orçamentárias, e foi licitado 78 mil para o exercício do Lavoura Cultural. E dentre esses 78 mil, quase no final do ano, não se tinha liberado nem 40 mil, quase em setembro isso. E o cidadão, na sala, me expulsar, dizer que eu não tinha direito a entrar num ambiente que é público e que é meu, por pagar ele que está lá dentro. Para mim isso é uma falta de respeito tremendo. Falta de respeito o cidadão chefe de gabinete chegar para mim e chamar eu de irresponsável. Um cidadão que chegava às 7 horas da manhã para fazer faxina no ambiente e chegava 10, 11 horas da casa porque eu estava na atividade artístico-cultural, não só incentivando, mas como trabalhando com a comunidade. Isso daí, e o prefeito sabia, porque várias vezes eu comuniquei o prefeito não tomou providências nenhuma. Então, por essas humilhações e por falta também de investimento público e de políticas públicas para a cultura, eu saí da Secretaria de Cultura, não como secretaria, mas como presidente da Fundação Municipal de Cultura de Souza. Pegaram outros e eu acho que não é digno a forma como está agindo, que é outros detalhes aí.
Ok, como desabafo, a resposta de Valber. Desculpa a né? verdade, mas, Não, mas aí essa só... é a minha verdade. Como desabafo, ele trouxe, né, pela primeira vez, como você disse, a verdade a respeito da saída dele da secretaria, que tem status de secretaria, mas é uma fundação, né? É uma autarquia Exato. que, para mim, em toda lógica e em suas leis, seria uma autarquia independente na questão financeira, mas não se condiz dessa forma e, assim, por não ter uma legislação que pense eficiente, que tenha a dignidade de sentar junto com a categoria, junto com a fundação, junto com o conselho, que para mim não sei ainda este conselho que está instaurado para que veio, mas eles vão dar resposta, eu espero, durante esses longos 3 anos ainda de administração, para provar, não a mim, mas a sociedade souzense, que são capazes realmente de administrar a Fundação Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura e as ações de cultura no município. Ok, vamos ao penúltimo envelope, que já se sabe que é 0. Tem 2. É o penúltimo, né? Isso, O penúltimo. isso. Você escolhe 2 ou 5? Eu pensava que tu estava falando penúltimo, Não, você tratando... Valber está preocupado com a carta coringa. E tem motivo para se preocupar, viu? Tem motivo. De repente é uma bomba aí, não sei. A bomba ele já me trouxe. Escolheu assim. Tem bomba maior, né? Pode ter pior, quem sabe. A 5 quando se trata de 0 à esquerda, é tudo aquilo que faz uma ordem ficar mais baixa. Então, 0 à esquerda, em relação a esse tema. Por quê? Gente, sociedade, a gente está já numa concepção de maturidade, pelo menos a gente acredita, de forma mais eficiente. A gente deixou de ser nômade. A gente deixou de ser Neandertal. A gente deixou de ser pré-história. Somos cidadãos que já, pelo menos, nos alimentamos de forma minguada da tal democracia. Ela tem que ser respeitada. Eu tenho discutido muito isso na minha casa, porque meu pai, minha mãe, minha esposa e minha filha mais velha, que já tem discernimento e pensar, tem muita preocupação quando eu estou falando a verdade publicamente do que aconteceu comigo e do que eu acho em relação às políticas públicas, do que eu acho, né, em relação ao recurso público onde está sendo colocado. E eles se preocupam porque a gente precisa da administração pública. E precisamos sim, mesmo porque estamos pagando para o exercício real e eficiente dela. Por exemplo, como ações de saúde. Eu preciso das ações de saúde do SUS. Eu não tenho nenhum plano de saúde e nem tampouco tenho recurso para pagar bem a um médico na qual há exigência hoje no mercado. Então, eu preciso do SUS. Quem é que está sobre a posse do SUS? O município. Então, assim, se o município não atender minha demanda, consequentemente eu vou pensar que está agindo de forma incoerente comigo. Então, com preocupação disso e com preocupação de saber que a gente precisa da administração, e a gente precisa, somos seres humanos, então meu pai e minha mãe têm muito cuidado em relação a isso. Eu vou mostrar. Por tudo isso, ele deu nota 0 à esquerda. A perseguição política. Já foi vítima disso, Valber? Eu acho que essas práticas que tiveram na administração enquanto eu estava exercendo a presidência da Fundação Municipal de Cultura, eu acho que foi uma perseguição política. Eu acho. Mesmo vocês sendo do mesmo grupo político? Mesmo assim? Não sei até que ponto as caras com quem eu estava lidando não eram oposição a mim. Por exemplo, hoje o presidente da Fundação é oposição pessoal a mim. Ele sempre foi, demonstrou isso. Ele me expulsou dentro do centro do Cine Teatro Gadelha, quando eu estava fazendo um projeto comunitário com crianças lá dentro. E por esses e outros fatos. Eu não sabia que havia essa animosidade entre vocês. Ele diz que é pessoal, e eu não acho. Eu acho que é ordem política. Política no sentido de que eu defendo uma causa, que minha causa é uma defesa coletiva, e ele defende o pessoal, o grupo dele. Então, por esses fatos, existe esse rompimento político ideológico, na questão de ideológica.
né? Não partidária, mesmo porque eu não vivo de partido e eu nem tão pouco sei que partidos eles fazem parte. Que Deus abençoe eles com os partidos que eles têm. E que eles sejam eficientes e justos para demonstrar que são capazes de fazer políticas públicas de cultura em Sousa. Eu estou esperando o resultado. Por enquanto eu não vi nenhum resultado, zero para pesquisão política. Eu acho que a Lana, por exemplo, a Lana foi uma vítima disso e eu vi... Quem é a Lana? Lana foi uma cidadã que trabalhava na casa de Sousa. Lana. Se candidatou à presidência do sindicato, e né? de forma ignorante também o povo não entendeu que ela poderia ser uma pessoa muito forte no sindicato, mesmo porque ela demonstrou ser capaz de gritar e dizer que estava sendo perseguida. Eu acho que foi perseguição sim, isso é meu achar. Possa ser que eu esteja enganado e possa ser que também esse governo demonstre ao contrário e me faça realmente acreditar até o final da gestão que realmente eles não são perseguidores. Ok, vamos agora para o último envelope antes da carta Coringa, que você vai me dizer já se abre ou não. Você pode, de repente, não querer abrir. Isso é uma faculdade sua. Mas pegue o número 2, que é o último envelope, e veja, você deu 0, mas por que esse tema para você esse mereceu foi o 0? engano. Quando eu vi anteriormente, eu não tinha visto o pronome negação e a preposição de negação e na verdade, eu acho que assim, todos os seres humanos têm que ser respeitados. Todas as categorias têm que ser respeitadas. E nós, da categoria artística, durante longos tempos, fomos discriminados pela sociedade. E também, para sermos discriminados pelo poder público, peraí, eu acho que está na hora do poder público nos respeitar, dignificar a categoria dos artistas. Temos muitos artistas populares, muita gente importante no nosso meio, e que não fique só por caixinha ou por unidade. O governo ganha, então é esse grupinho aqui que vai estar em evidência. O outro grupo ganha, só quem vai contar a história são esses que são do meu lado. E quem não está dos dois lados, desculpa a expressão, se fode. Eu lamento ser realista e dizer um palavrão aqui que não é de mim, mas as consequências me traz a chegar a esse questionamento. E quem não está nos dois grupos, fica onde na história? Quem está lá na zona rural, por exemplo, com grandes manifestações, fica onde? Quem está na periferia, né? No Frei Damião, que não tem o potencial de estar sempre zelando ou cheirando feromônio de candidato ou de político. Peraí, gente. Vamos agir com respeito à categoria artista. Eu dou Por nota isso 0. Que ele dá 0 para a cidade que não valoriza os seus artistas. Você já se sentiu desvalorizado, Valber, aqui em Sousa? Você acha que Sousa, como é que se posiciona nessa... Sousa é uma cidade que não valoriza ou que valoriza? Eu amo a cidade de Sousa. Eu estou aqui por zelo. Porém, Sousa nunca, em quase nenhuma das situações, me valorizou profissionalmente. Então, isso é uma desvalorização. Eu sempre trabalhei fora, nunca trabalhei aqui. Porém, morando aqui, por persistência de zelo a este município. Mas Sousa, eu tenho sido um filho extremamente grato. Sousa tem sido uma madrasta ingrata a mim. Eu lamento dizer isso, mas Sousa sim desvaloriza seus artistas, desvaloriza seus profissionais, desvaloriza sua prata da casa. Sempre foi em delongos anos. Entrou o prefeito, saiu o prefeito e lamentavelmente dizer... nunca viu realmente esta situação com a causa justa. Dizer, não, vamos valorizar os nossos filhos da terra que são capazes de demonstrar fortes trabalhos e bons trabalhos na sociedade brasileira e do mundo. Então está na hora da gente inverter isso. Eu acredito. E eu digo, eu até clamo ao senhor prefeito, André Gadelha, para que possa realmente parar um pouco e ver essas questões. Tem tanta prata da casa importante. Não vamos parar de picuinhas e vamos fazer realmente acontecer. Temos recursos para a cultura, sim. Está na hora de dignificar, sim, a tesouraria da fundação. Está na hora de pagar certo aos artistas, dignificar cachê de R$200, de 300, ou chamar atrações gratuitas para poder ter tráfico de influência. Isso é outra história. Irmãozinhos, vamos trabalhar e fazer as coisas?
ok? Abrindo o coração aqui no programa, Valber Matos contando, abrindo mesmo o seu coração com suas opiniões a respeito sobre tantos temas, né? Valber, de forma muito austera, de forma muito verdadeira, se posicionou aqui nesse programa, que eu agradeço desde já a sua participação. Reta final do programa, agora chegou a hora de você dizer se você vai ou não abrir esse envelope, que é o envelope Coringa. Por que é Coringa? Porque é sorte. Aqui pode estar uma pergunta trivial, uma coisa simples de responder. Pode não ter. De repente pode ter uma bomba aqui, uma pergunta bombástica, que aí você vai abrir, caso você queira abrir, por sua conta e risco. É a sua opinião. Aqui estamos falando da opinião de Valber, que foi nos envelopes, e é mais uma vez a opinião de Valber no envelope Coringa. Não é a opinião do programa, é a opinião de Valber. Você pode pensar e dizer se vai abrir ou não. Jackson, eu acredito que todas essas demandas que foram colocadas, exceto realmente a particularidade familiar, que muita gente poderia não ter a mesma paixão que eu tenho, mas consequentemente, quando se trata de família, é algo sentimental, eu estava disponível a falar abertamente o que aconteceu, o que está na minha pauta, o que eu acredito enquanto verdade. É isso. Todo ser humano ele é capaz de ter o bem e o mal. O que é que faz diferente dele? É ele poder enfatizar o bem e conter o mal. Se ele conseguir fazer isso, ele é uma pessoa sã, é uma pessoa boa, bondosa. Para a igreja é um santo, né? É a santificação das pessoas. É a busca da santificação. A gente conseguir evidenciar o bem e controlar este mal. Que lamento não ter, assim, a emoção foi enorme de poder expressar esse meu rancor, essa minha ira em relação. Eu agradeço o seu reconhecimento, que eu sei que não será o reconhecimento de muitos aqui, mas eu estou falando a verdade. E não tenho medo de responder a qualquer pergunta sua ou de quem queira aqui participar. É o envelope Coringa, e aí você vai dizer, por sua conta e risco, abre ou não abre o envelope Coringa? Pode abrir, já. Vai abrir? Vamos ver aqui, por sua conta e risco. Haja o que tiver aqui, eu não tenho nada com isso. Depois não faça como alguns, fala de algum só, que saiu chateado com o programa. Nenhum mas problema. Eu não tenho nada com isso. Podemos perguntar, né? Vamos responder. Vem pra cá. Pode ser pergunta fácil também, Pode. né? De repente, não necessariamente não tem que ser difícil. Vamos pra cá. Tá aqui a pergunta. Vamos ver aqui. Em um passado, uma pergunta, vou ler compassadamente para que possa todo mundo entender, para que ele possa também refletir e responder. Em um passado recente havia, por parte de muitas pessoas, preconceito com aqueles homens e mulheres que entravam para a vida artística, teatro, dança ou outras manifestações. Você tem atuação reconhecida no teatro já há vários anos. No seu caso, em meio ao seu trabalho como artista, você já foi vítima de algum tipo de preconceito? Se sim, sua família ficou sabendo e como ela reagiu? Realmente a pergunta nos deixa não contrariado, mas com liberdade para poder explicar, mesmo porque a sociedade sempre agiu com preconceito e de forma racista ou de exclusão com os artistas, não só do teatro, mas sim. Como dança ou arte plástica mesmo, propriamente dita. E aí eu me recordo que na década de 80 nós fazíamos teatro, mas para apresentar em cidades vizinhas, a exemplo de Cajazeiras. E os grupos de Cajazeiras se apresentavam em Sousa. Por que acontecia isso? Porque não tinha o fluxo de trânsito como se tem hoje, tinha um corujão por dia, e não tinha esse conhecimento, ou seja, quem era de Cajazeiras não conhecia muito a população sousense. Então, pelo termo pejorativo de dizer que as atrizes eram raparigas e os atores gays, homossexuais ou viado, como se dizia na época, então a viadagem ficava lá. Ou a raparigagem. E os de Cajazeiras que vinham aqui, também ninguém iria bani-lo porque não conhecia e ao retornar, os seus municípios não tinham esse termo pejorativo. Mas
agiram muito com preconceito, principalmente porque ator tem uma certa sensibilidade no jeito de falar, no jeito de comunicar, no jeito de agir. Então essa sensibilidade artística, ela nos conota uma posição visual de contrário ao lógico, no sentido... Ao estereótipo masculino, ao estereótipo, né? Obrigado por ter... Ao estereótipo masculino, e as mulheres por serem brincalhonas, tal, de vadias. Então, assim, sim, eu fui vítima desse preconceito, até recentemente também há esses preconceitos, mas eu digo à sociedade, está na hora também da gente pensar de forma madura. Todos os profissionais merecem o respeito e a dignificação de cada um de nós. E se nós não conseguirmos dar esse respeito e dignificar a nossa categoria e vocês em respeito e dignificando a nós que fazemos a arte, nós não vamos ter consenso nem na cultura, nem na saúde, nem na educação, nem no lazer, em área nenhuma. Por quê? Porque entre si nós não dialogamos, nós não conversamos, nós não nos respeitamos. Está na hora de respeitar mais a categoria artista. Nós merecemos sim respeito e dignidade de todos vocês. Meu muito obrigado, Jackson. Ok, eu quero agradecer, eu quero finalizar o programa. Espero ter respondido a contento. Respondeu, eu acompanhei a resposta, foi realmente justo naquele ponto em que foi questionado. Eu quero, nesse momento em que finaliza o programa, agradecer a você que esteve conosco, nos assistindo em Sousa, na Paraíba, no Nordeste. As capitais nordestinas nos dão uma grande audiência, que é João Pessoa, temos Recife também, Salvador. Abraço a você que nos acompanha em São Paulo, Rio de Janeiro, uma grande audiência. No fora do país, Estados Unidos e Europa também ligados na gente. Eu quero agradecer a você em todo mundo acompanhando e deixar o espaço para que Valber possa dizer algo mais, responder uma pergunta que eu não tenha feito, fica à vontade. E, mais uma vez, meus agradecimentos pela gentileza de ter aceito o convite e de ter abrilhantado o nosso programa nessa terça-feira, ao vivo, aqui de Sousa. Agradeço a Jackson e a toda a equipe daqui do trabalho, que foram, por demais, gentis e eficientes na profissão. Obrigado. Eu gostaria de agradecer alguns nomes que aí, como lutador da cultura popular, eu trago como mestres. Porém, no teatro a gente chama de diretores. E eu gostaria de homenagear e agradecer meus diretores de teatro. Sival Ferreira de Brito, meu primeiro diretor de teatro. Chico Cardoso, também meu diretor de teatro. Está nos vendo lá em Cajazeiro, está nos vendo. Isso, que bom saber que ele está nos vendo. Álvaro Fernandes, também meu diretor de teatro. Manuel Paulo também já me dirigiu. Porcina também já me dirigiu. Então, para mim, são mestres. Lembrando também do nosso amigo que vendia CDs, que foi também meu diretor, que faleceu, passou a memória aqui, mas a família vai saber de quem se trata, porque foi um dos grandes diretores do Tais. Vandinho, né? Dantas. Não Vandinho, o outro seu, que foi gerente do Banco do Nordeste, professor também. Para mim foi um dos melhores diretores também, foi o diretor de Possessão, também de forma digna. Então esses meus mestres têm a minha honra, o meu respeito e o meu reconhecimento, tá? A todos eles e todas elas, com muita gratidão. Dona Lourdes Capozzola, em Campina Grande, que jamais eu poderia esquecer também desta cidadã. Os meus agradecimentos pessoais, porque hoje eu sou um artista advindo ao reconhecimento e o trabalho dessas pessoas. Meu muito obrigado, e só eles têm construído a mim e têm construído o teatro paraibano como todo, em especial o Teatro de Sousa. Ok, obrigado a você que esteve conosco mais uma vez. Amanhã você vai ficar ligado na TV Diário do Sertão. Ao vivo de Sousa, temos o programa Interview com Paloma Santos. Você acompanha diariamente em entretenimento, muita prestação de serviços e informações na primeira TV online da Paraíba, que é a TV Diário do Sertão. Mais uma vez, eu agradeço pela sua participação, deixo agora vocês descansarem e acompanhar com certeza logo em breve a programação da TV Diário do Sertão. Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.
O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão.